Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Somente até aí, para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, fala conosco nessa noite. Meu Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua, que teu nome venha a ser glorificado. Senhor, fala porque a tua igreja te ouve. Fala porque teu povo te escuta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Fala e fica conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, dê uma salva de palmas que glorifica, que exalta o Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor. Quero desde já saudar todos os irmãos visitantes. Deus abençoe sua vida. Quero dizer que é uma honra receber a cada um de vocês aqui. Levanta as mãos para eu saber quem é os irmãos visitantes, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, através dessa epístola, vem falar conosco nos nossos corações nessa noite. Ele diz: olha, quanto a mim, não digo que eu tenho alcançado. Se nós ler aqui no versículo 12, ele vai dizer que não, no versículo 11, ele está falando aqui da perfeição em Cristo. Amém? Quanto a mim, não julgo que tenho alcançado. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo vem para nós nessa noite acerca da perfeição do caminho de Cristo. E no caminho de Cristo, meus irmãos, muitas das vezes falta motivação. O caminho é ardiloso, o caminho muitas das vezes é estreito, é de difícil acesso, é de difícil permanência. Mas o apóstolo Paulo vem compartilhar conosco as suas estratégias para permanecer nessa caminhada, para permanecer nessa jornada. Ele diz: olha, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu continuo nessa jornada. A perfeição é um atributo apenas do Senhor Jesus, do Espírito Santo e do Deus Pai. Ao homem é impossível alcançar a perfeição. O apóstolo Paulo diz que nós seremos aperfeiçoados até o dia do Senhor. É algo que acontecerá gradativamente na nossa vida. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos revestindo, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos permanecendo e nós vamos sendo edificados. Então, não que eu seja perfeito, não que você seja perfeito, mas nós precisamos buscar o aperfeiçoamento dia após dia. Ainda que nós não alcançamos, nós precisamos dar o nosso melhor. E nessa jornada, meus irmãos, muitas das vezes o tempo se torna o nosso adversário. Por quê? Porque durante o tempo, à medida que ele vai passando, vai causando cansaço, vai causando desgaste e vai causando desânimo. Então nós precisamos prosseguir, nós precisamos continuar, como o apóstolo Paulo diz: quanto a mim eu prossigo, olhando para as coisas, esquecendo as coisas que ficaram para trás e olhando para o alto. Quem está olhando para o alvo da glória de Deus? O nosso alvo é o reino dos céus. O alvo do povo do mundo, o alvo daqueles que não conhecem a Cristo, é o poder, é o dinheiro, é a glória terrena. Mas o nosso alvo é algo mais alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A única condição para que nós possamos manter vivo é continuar caminhando nesse caminho, é prosseguir nessa jornada, é prosseguir nessa caminhada, esquecendo o passado, esquecendo as coisas que ficaram para trás. O esquecimento das coisas que ficaram para trás, meus irmãos, é algo importante. Quantas pessoas que não conseguem perdoar, quantas pessoas que elas estão na igreja, mas ela não esquece o seu passado mundano, ela não esquece o seu passado carnal. E o apóstolo Paulo diz: olha, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Nós precisamos esquecer, meus irmãos, aquilo que passou, porque o passado traz mais dor do que edificação. O passado muitas das vezes traz mais sentimento de tristeza, de angústia, do que de alegria. Mas existe uma esperança no futuro, da Nova Jerusalém, do lugar que foi reservado para os santos, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais dor, aonde
é e deve ser o nosso alvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então, o apóstolo Paulo diz: olha, esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu prossigo. E todas as vezes, meus irmãos, que nós prosseguimos, e todas as vezes que nós esquecemos as coisas, mas nós conseguimos avançar. E todas as vezes que nós ficamos presos ao passado, nós ficamos atados na caminhada. Quantas pessoas que as suas pernas espirituais estão amarradas, porque ela está apegada em um sentimento de angústia do passado. Elas estão apegadas a uma mágoa que ela teve do seu parente no passado. Elas estão apegadas a uma briga que ela teve com o vizinho no passado e não consegue perdoar. E por isso as suas pernas espirituais ficam travadas e ela não consegue avançar. Mas eu quero liberar uma palavra da parte de Deus nessa noite. Deus está libertando pessoas aqui de sentimentos do passado. Deus está limpando corações de traumas do passado. O Senhor me faz que tem pessoas no nosso meio que você passou por traumas do passado, que até hoje me acompanha, que até hoje impede de avançar. Mas nessa noite, para o anjo do Senhor fazendo a obra sobre nossas vidas. Nessa noite eu quero declarar, eu quero profetizar em nome de Jesus, mediante a palavra de Deus, que você não vai ficar preso no passado, que você não vai ficar presa naquelas tribulações que você passou no passado, mas você vai avançar para a glória de Deus, vai avançar, vai prosseguir, vai adiantar o seu caminho, para a glória de Deus, para a glória de Deus, aleluia! Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo rumo ao alvo. Eu prossigo na minha caminhada. É necessário esquecer, meus irmãos. É necessário perdoar. É necessário tirar o ressentimento do nosso coração. É necessário que nós venhamos ter uma nova postura. Deus está dizendo para alguém que está aqui nessa noite: eu tenho algo novo para a tua vida. Eu tenho nova história para a tua vida. Eu tenho nova história para a tua família. Eu tenho nova história para você. Eu tenho novos sonhos, novos projetos. Esqueça o passado. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus Cristo nessa noite. Ele tem algo novo para a tua vida, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E avançando, meus irmãos, e avançando, nós precisamos avançar na nossa jornada. E como nós podemos avançar na nossa vida espiritual? Crescendo espiritualmente, buscando a Deus a cada dia, tornando-nos resilientes às provas do caminho, tornando-nos resistentes às pancadas da vida, tornando-nos resistentes, meus irmãos, às provações da vida, porque na nossa caminhada nós teremos oposição, e se nós não tiver oposição, então nós não seremos servos de Jesus, porque Jesus disse: e expulsava os homens da sinagoga. Jesus disse: olha, nesse mundo vocês tereis aflições, nós teremos oposição, mas eu e você temos que estar revestidos, cheios da graça de Deus, para aguentar as pancadas do caminho. Agora há pouco eu conversava com o irmão Vilmar e eu disse para ele: meu irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria vivo mais, porque é muita tribulação, é muita pancada, é muita perseguição, é muita luta durante o caminho, mas eu prossigo para o alvo, porque eu sei que tem uma coroa me esperando, eu sei que tem fé no céu me esperando, eu sei que me aguarda no final dessa caminhada, eu sei o que me espera no final desse caminho para a glória de Deus. Quem anda por fé, meus irmãos, não olha para o tropeço do caminho. Quem anda por fé, ele tem convicção que o vento está soprando, o barco está balançando, a perseguição está aumentando, as coisas estão ficando difíceis, mas ele sabe, ele tem no seu pensamento aquilo que Jó disse, ele tem no seu pensamento aquilo que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O teu Redentor vive, o teu Redentor não está vivo, não está morto, o teu Redentor vive. No momento certo essa prova passa, no momento certo a tribulação passa, no momento certo a tempestade se aquieta, ele tem ordem para dar para a tempestade. Glórias a Deus. Eu prossigo, eu continuo na caminhada, eu prossigo olhando para o alto, eu prossigo olhando para o alto. Meus amados irmãos, não deixe que o teu passado faça você ficar
e não deixe você viver o presente e te impeça de sonhar o teu futuro. Quem está entendendo essa palavra? Não deixe que o passado te prenda e te impeça de viver o presente e te impeça de sonhar e viver o teu futuro. Porque Deus tem algo novo para a vida de várias pessoas. Deus tem algo novo para a vida de várias pessoas que me ouvem neste momento. Tem pessoas aqui que Deus me fala que vai te levantar como pregador do Evangelho, que você vai ver milagres na presença do Senhor. Tem pessoas aqui que ainda que a tua espada esteja parada, ainda que a tua espada esteja encostada em um canto enferrujada, Deus disse que vai te levantar como um arauto nessa última hora, para anunciar o reino do céu, para anunciar a salvação. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra no teu ministério, Deus vai te levantar para que o nome dele seja glorificado, para que almas venham se render na presença do Senhor. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha quando o homem esquece as mágoas do passado. Que maravilha quando o homem deixa o ressentimento que o afligiu lá atrás. Que maravilha quando o homem alcança a misericórdia de Deus e consegue perdoar alguém que lhe causou tanto mal, que lhe causou tanto problema no passado. É algo grandioso. É algo grandioso, meus irmãos, quando nós conseguimos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está dizendo para nós essa noite através da palavra. O apóstolo Paulo está dizendo para nós essa noite através da palavra: esqueça o passado, viva o presente e sonhe com o futuro. Quem gosta de passado é colecionador de museu. Não viva a tua vida olhando no retrovisor, mas viva a tua vida olhando no para-brisa. Viva a tua vida olhando para frente, para frente, para frente, a saber, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para Jesus, olhe para o alto, olhe para o céu, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não entrou no coração do homem e aquilo que não subiu no pensamento, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. É o que Deus tem preparado, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando teve uma visão grandiosa, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 12, ele vai dizer: eu vi algo grandioso no céu, e eu vi palavras inefáveis que não são lícitas a dizer a ninguém, porque lá a maravilha é grandiosa. Lá as maravilhas do Senhor são eternas, são duradouras. Lá a glória não tem fim. Lá não há trevas, lá não há noite, porque ela é luz, dia e noite. Imagina você, se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém que morreu em Cristo e que está lá na glória agora, e você tivesse a oportunidade de falar com essa pessoa: olha, Deus está te dando uma nova chance de você voltar para a terra, porque teus parentes sentem saudade de você, porque tua família sente saudade de você. Aquela pessoa jamais ia querer vir com você. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Lá em cima é melhor do que aqui. Lá em cima é melhor do que aqui. E quem está lá não quer voltar. E quem está lá quer continuar. Porque a glória é maravilhosa. A glória nunca foi vista pelos nossos olhos. Ah, se os nossos olhos pudessem contemplar o que está reservado no reino dos céus. Ah, se os nossos olhos pudessem contemplar, se Deus abrisse a nossa visão espiritual para mostrar aquilo que está preparado para os salvos. Ah, se eu e você pudesse vir, nós ia pagar preço noite e dia, nós ia adorar noite e dia, porque o que tem lá reservado é algo grandioso. Nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos, meus irmãos, ver, e nós não conseguimos nem imaginar o tamanho da glória que espera os salvos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo então continua dizendo: existe uma soberana vocação. Eu estou vivendo a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E para que nós vivemos essa soberana vocação, eu quero te dizer algo nessa noite: você não está sozinho. Existe um general de guerra que te auxilia de dia e de noite. Existe um general de guerra que está contigo. Existe um que é vencedor, que já venceu a morte, que já venceu o diabo, que já venceu as trevas, que está contigo. Lembra da promessa que ele fez? E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está contigo nessa soberana vocação. Jesus está contigo nessa caminhada. A nossa caminhada não é sozinho. O mundo caminha sozinho.
Cristo são mais do que vencedores, porque não caminha sozinho, porque caminha acompanhado do seu general. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, viver a cada dia essa soberana vocação que Deus tem reservado para nós. Nem o diabo, nem os adversários, nem o homem, nem os principados podem te impedir desse amor grandioso na presença do Senhor. Nem os demônios, nem a oposição podem tirar essa grande vocação que Deus colocou no seu coração. O apóstolo Paulo decidiu deixar todas as coisas, deixar todas as glórias terrenas para servir apenas a Cristo. E ele disse assim: olha, porque eu fui fariseu, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu era eu da tribo de Benjamim, mas lá na frente ele fala: e eu reputei todas essas coisas como nada para poder ganhar a Cristo. E depois ele completa dizendo ainda: e eu as tenho como esterco. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, as glórias dessa terra para mim não é nada, eu espero uma glória muito maior. Quem está esperando uma glória maior da glória de Deus? Quem tem um pensamento maior do que ter uma mansão na terra? Quem tem um pensamento maior do que viver a glória da terra? É viver a glória eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, a glória de Deus. Eu quero que meus irmãos, essa mensagem nessa noite. Eu quero cumprir essa mensagem nessa noite para a glória de Deus. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele nos diz para que nós venhamos prosseguir firme na nossa caminhada. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para os tentadores. Não olhe para os acusadores. Não olhe para aqueles que tentam te desanimar. Mas prossiga. Fixa seus olhos no alvo. Fixe seus olhos no reino dos céus. Fixe seus olhos no objetivo que você tem para alcançar, que é a tua salvação e a tua vida eterna em Cristo Jesus. Não deixe, meus irmãos, não deixe que nada desse mundo, que um sentimento do passado, que uma angústia do passado venha tirar a tua comunhão com o Espírito Santo. Não deixe, meus irmãos, que a provação do caminho venha te trazer cansaço, venha te trazer dúvida e venha te afastar da glória que lhe está reservada. Existe uma coroa, existe uma glória reservada para aqueles que permanecerem até o fim